Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiros, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. Hoje vamos falar sobre Mefibosete. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aquela curtida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Vamos para a tela do nosso computador e você acompanha aí passo a passo. Vamos lá então. Tema: quando a misericórdia do rei reescreve a história. Texto base, 2 Samuel, capítulo de número 9, a partir do verso 1 ao verso de número 13. Depois você lê aí com muita calma. Vamos lá. Introdução, né? A vida de Mefibosete prova que nem sempre o capítulo mais difícil é o último. Ele cresceu marcado por perdas, limitações e medo, mas foi surpreendido por uma bondade que não nasceu de seus esforços, e sim do coração do rei. Essa narrativa revela que quando Deus decide agir, até histórias quebradas ganham um novo sentido. Olha que introdução maravilhosa. Olha o contexto histórico. Mefibosete era descendente direto do rei Saul, neto do antigo trono de Israel. Tornou-se aleijado ainda criança, durante a fuga após a morte de seu pai Jonatã e de Saul. Está lá em 2 Samuel 4:4. Por causa das práticas políticas da época, vivia escondido, temendo ser eliminado. Habitava em Lodebar, local distante e esquecido, símbolo de anonimato e escassez. Davi, já estabelecido no reino, decide honrar sua aliança com Jonatas e manda procurá-lo. Vamos então para o tópico de número 1. Um passado marcado por perdas não impede o agir de Deus. Está lá em 2 Samuel 4:4. Mefibosete cresceu carregando marcas que não escolheu. Sua limitação veio antes de suas decisões. Concordâncias, 3 concordâncias bíblicas. Salmos 34:19 diz: muitos são as aflições do justo. João 16:33, no mundo tereis aflições. E Lamentações 3, do 31 ao 32, depois você lê, a falar sobre o Senhor não rejeita para sempre. Então olha só o primeiro tópico. Um passado marcado por perdas não impede o agir de Deus. Então, o passado de Mefibosete, desde criança após ele ficar aleijado dentre os pés, então o seu passado ficou marcado por frustrações, morando em Lodebar, uma terra escondida, no anonimato, mas mesmo assim, o passado que marcou Mefibosete, ele não impediu o agir de Deus na vida de Mefibosete, que você conhece a história, onde Deus usou o rei Davi para restaurar a vida e a situação de Mefibosete. Davi aqui representa Jesus, o nosso rei. Nós também estávamos em Lodebar, longe de Cristo, numa terra seca, sem esperança e nem perspectiva de vida, mas fomos alcançados pelo Rei Jesus, que nos chamou pelo nome, como fez o próprio Rei Davi. Qual é a lição do tópico de número 1? Nem toda dor é consequência de pecado pessoal. Deus não cancela propósito por causa de traumas. O passado explica feridas, mas não determina o futuro. O teu passado não vai determinar o teu futuro. O que vai determinar o teu futuro é a partir de agora. É aquilo que Deus fará sobre a tua vida. Deus está dizendo: do passado e dos teus pecados não me lembro mais. É vida nova para 2026. Assim diz o Senhor, na vida dos Mefibosete. Vamos então para o tópico de número 2. Lodebar, quando a vida entra no modo sobrevivência. Versículo 4, 2 Samuel 9. Lodebar era mais que um lugar geográfico. Representava um estado de existência sem expectativa. Deixo 3 concordâncias. Salmos 88, do 5 ao 6, depois você lê, vai falar como os mortos, né? Colocados nas trevas. Jó 30, versículo 16. A alma se derrama dentro de mim, diz Jó. Isaías 61, versículo 3. Cinzas por coroa. Depois você lê cada concordância aí. Então observem bem. Lodebar, quando a vida entra no modo sobrevivência. Olha a situação, o estado geográfico onde estava Mefibosete. Ou seja, ele estava vivendo agora no modo sobrevivência, lutando para sobreviver,
porque agora ninguém o conhece, está longe da sua terra natal, não tem mais pai, não tem mais avô, está sendo criado por outra pessoa. Olha como que fica a situação deste jovem. Mas, mesmo em Lodebar, Deus faz um reviravolta na vida desse jovem através do rei Davi. Vamos ver aqui nos tópicos finais, tá bom? Qual é a lição disso? Existem pessoas respirando, mas sem esperança. O isolamento prolongado adoece a identidade. Deus visita lugares onde ninguém mais procura. Que coisa maravilhosa. Vamos para o tópico de número 3. A voz do rei que quebra o ciclo do medo. A partir do verso 6, você lê depois. Mefibosete esperava juízo, mas recebeu misericórdia. Deixo 3 concordâncias. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há, para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isaías 54, versículo 4 diz, não temas, porque não serás envergonhado. João 3,17, Cristo veio para salvar, não para condenar. Ou seja, a voz do rei quebra o ciclo do medo. Mefibosete, quando vai se apresentar diante de Davi, que Davi o manda chamar, ele vai com medo, achando que será condenado, achando que o que mais não resta, praticamente o que lhe resta é apenas ainda ser condenado por Davi. Mas foi totalmente o contrário. Davi resgata este jovem, põe para sentar à mesa e honra Mefibosete. Ou seja, a voz do rei Davi quebrou o ciclo do medo e a voz de Cristo Jesus quebra esse ciclo do medo na vida de alguém que estou falando agora. Deus quer quebrar esse ciclo do medo e restaurar a tua vida, arrancar esse medo do teu coração, dizendo para você que o que foi ontem já foi, o que passou, passou. O que importa para Deus é daqui para frente. Então, muda a sua atitude, vem para a mesa do rei, que Jesus quer honrar, como Davi honrou Mefibosete. Qual é a lição? Muitas pessoas fogem de Deus achando que ele só julga. A graça de Deus confronta expectativas negativas. Quando Deus fala, o medo perde a autoridade. Glória a Deus. Vamos para o último tópico de número 4. Da escassez à abundância, a nova posição. O homem escondido agora se assenta como filho. Deixo 3 concordância. Efésios 1:5, predestinados para filhos, vai falar. Romanos 8:15, espírito de adoção, fomos adotados por Cristo. Salmos 103, do 7 ao 8, vai falar, levanta o pobre do pó. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Da escassez à abundância, uma nova posição. Veja, olha a diferença. Para quem estava em Lodebar, no anonimato, agora está no palácio, sendo honrado pelo rei Davi. Se assentou à mesa com ele, tomou café com ele, e Davi honrou, assim, cumprindo a aliança que ele havia feito com o seu pai, Jonathan, o pai de Mefibosete, que eram grandes amigos. Qual é a lição do tópico 4? Deus muda ambiente para mudar mentalidades. A mesa do rei redefine valor pessoal. Quem vive da graça não volta a mendigar identidade. Oh, que coisa maravilhosa. Conclusão. Mefibosete entrou no palácio carregando medo, limitações e um passado pesado, mas saiu com nome restaurado, provisão garantida, lugar permanente e dignidade devolvida. Que conclusão extraordinária. Sua história declara que Deus não nos chama pelo que perdemos, mas pelo que ele prometeu. Davi prometeu aliança com Jonathan, por isso restaura Mefibosete. Deus, ele vai manter a aliança que ele fez com você. A promessa está de pé, não retroceda. Jesus te chama de volta, meu querido ouvinte. Venha sentar novamente à mesa do Rei Jesus. Venha cear com ele, porque o que o Senhor tem para a tua vida é muito maior do que você possa imaginar. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Não se esqueça de clicar nos outros vídeos. Tem muito esboço para você poder usar nas suas ministrações. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Um forte abraço. Até o próximo esboço bíblico.